Olá, você que nos acompanha aqui no nosso SGC Podcast especial. Nós estamos dando durante esses dias sequência a uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de Rondônia. Já entrevistamos alguns e na data de hoje, no dia de hoje, vamos entrevistar aqui Expedito Neto, que é do Partido dos Trabalhadores e está, assim como os demais pré-candidatos, né, buscando se fortalecer para eventualmente ali numa convenção se consolidar e vir a concorrer como candidato ao governo do estado de Rondônia. Seja bem-vindo, Expedito. Que Obrigado, prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu de estar aqui no Sistema Gurgas de comunicação, de estar podendo bater esse bate-papo contigo, de estar podendo mostrar um pouquinho do trabalho, um pouquinho do que a gente espera, um pouquinho do que a gente planeja para uma candidatura, porque hoje ainda estamos no período de pré-candidatura, como você mesmo disse, ainda temos convenções para passar. Agradecer também, já que aqui estamos no Sistema Gurgas de comunicação, agradecer o ex-senador, ex-prefeito, Assir Gugas. Eu sou uma das pessoas que tem uma grande admiração pelo ex-senador Assir Gugas. Grande admiração pelo sentido de que ele sempre defendeu o campo progressista. Ele sempre defendeu aqueles que têm mais necessidade. Ele sempre defendeu as minorias, ele sempre esteve ao lado do que é certo, ele sempre esteve ao lado do presidente Lula, esteve ao lado daquelas pautas de que o clamor da população, de que o interesse da população passa à frente dos interesses individuais de qualquer parlamentar, de qualquer pessoa individual. Então sempre foi um político que nos representou muito bem. Espero que o Assir seja candidato a senador, torço para ele. Se ele caminhar com o PT ou não caminhar com o PT, da mesma forma estarei torcendo para ele. Será uma das pessoas que irá levar o meu voto, estando junto coligado ao Partido dos Trabalhadores ou não. Tanto ele quanto a mulher dele tem uma grande admiração, né? A mulher dele, a dona Ana, é uma mulher fantástica, uma mulher trabalhadora, uma mulher que tem uma história, uma mulher empreendedora, uma mulher administradora. Seria meu sonho como vice, uma dona Ana numa chapa compondo comigo. Mas quem sou eu para ter uma vice tão competente, uma vice tão gabaritada, uma vice que, ao meu ponto, teria plenas condições, inclusive, de ser candidata a governadora. Se eu não estivesse aqui, com certeza estaria fazendo campanha para uma candidata igual a dona Ana, que tem todas as condições de ser governadora desse estado, tanto ela quanto o marido. Duas pessoas que eu torço muito. Forte abraço a si, forte abraço a dona Ana. Obrigado. Ô, Expedito, vamos lá. Antes de eu te fazer aquela pergunta para você explanar sobre você mesmo, eu vou te explicar para você e também para a audiência como é que nós estamos procedendo. Nós separamos, dentro da nossa estrutura jornalística aqui, 12 temas inerentes à administração pública com foco ali num governo de Estado. E a gente cortou os papéis com os temas e são 12, na medida que a gente vai conversando, você vai destacando o tema, a gente vai dissertando sobre ele, esgotando, a gente pula para o próximo e assim sucessivamente. Então a primeira pergunta que eu te faço é, como é que você se define? Como é que o Expedito se define? Se define como? Se define no planejamento, em ideologias, como eu me vejo, como político. Porque se fosse definir como político, eu me defino um político que sempre caminha do lado certo. Eu me defino um político que sempre caminha com a necessidade da população. Desculpa, Fernando, quando eu estiver conversando contigo, eu tenho que olhar para você, tenho que olhar para aquela câmera. Pode dividir os olhares, sem problema. Ah, então tá bom. Não tem problema não. Eu sou um político que acredita em trabalhar pelas minorias. Eu sou um político que acredita em trabalhar por aqueles que mais precisam. Num crescimento, lógico, econômico do nosso estado, num desenvolvimento industrial, num desenvolvimento da agricultura, seja ela agricultura familiar, seja ela o agronegócio, num desenvolvimento geral econômico do nosso estado. Eu acho que essa questão de direita e esquerda, eu acho que é um grande teatro para a população. Eu defendo o presidente Lula, isso eu não tenho dúvida. Presidente Lula, para aquelas pessoas que o chamam de comunista, por exemplo, se tem alguma coisa que o Partido dos Trabalhadores, que o presidente Lula não é comunista.
Nós só assistimos as grandes empresas crescer durante esse ano. Nós temos aí, durante esses anos do mandato do presidente Lula, quebra de recorde da Bolsa de Valores, mais de 15 vezes, 16 vezes quebrando o recorde da Bolsa de Valores de todos os tempos da nossa nação. Hoje nós estamos na 10ª melhor economia do mundo, uma coisa que nós conquistamos durante o mandato do presidente Lula. O Bank of America classificou o Brasil. O Bank of America é um dos maiores bancos do mundo. Ele classificou o Brasil como o melhor lugar de se investir internacionalmente do mundo. Do mundo. O Bank of America, para você ter noção, ele tem o que o Brasil tem de dinheiro depositado na sua própria conta. Ou seja, hoje o Brasil é o queridinho de investimentos internacionais do mundo. Nós nunca quebramos tanto recordes em exportações como quebramos durante esse ano. A moeda, o real, foi a moeda mais valorizada do mundo durante esse ano, desde o início do ano. Ou seja, nós vemos um governo que diminuiu a taxa de desemprego. Nós vemos um governo que acabou com a fome. Nós vemos um governo onde a gente passa em todos os mercados, principalmente agora durante a Copa. Vai em mercado em dia de jogo, em dia que não é de jogo, o mercado está lotado. Então eu me defino, nessa questão de esquerda e de direita, eu me defino povo. Eu acredito que tem pautas da direita que são pautas boas, pautas da direita que são pautas ruins, pautas da esquerda que são pautas boas, pautas da esquerda que são pautas ruins, mas nunca entrarei numa pauta que seja contra o trabalhador. Nunca entrarei numa pauta que sejam contra os mais necessitados. Nunca entrarei numa pauta com discurso de ódio. Nunca entrarei numa pauta com agressão, com a questão de querer se dividir, não só o estado de Rondônia, mas o nosso país. Eu prego a união, eu prego respeito. Eu prego tanto respeito que eu quero do nosso povo, que é nosso, do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, o nosso povo da esquerda, que é o OACI, PDT, o nosso campo progressista, que a gente saiba respeitar o voto daqueles que pensam diferente de nós. Mas às vezes alguns que vão estar nos olhando nesse momento, nos escutando nesse momento, mas vão falar, mas a gente é que é atacado, mas a gente que é questionado, a gente que sofre. Porque quem tinha um pensamento diferente durante as campanhas da eleição passada, sofreu. Você andar com um adesivo do PT numa moto, num carro, você tinha um perigo de ser atropelado numa moto, aqui dentro do estado de Rondônia. Ou seja, você corre um risco por pensar diferente do seu irmão. Fernando, quantos amigos você tem? Que você confia. Muitos. Não, mas que você confia. Dá uma mão? Dá por uma mão, mais ou menos. Talvez você esteja errado. É uma mão para baixo. Talvez você esteja confiando em gente demais. Os seus familiares são importantes para você? Com certeza. Vale a pena acabar com amizade? Vale a pena acabar com família por causa da forma que você pensa da política nacional? Porque todo mundo que vai para a urna vai com o mesmo objetivo, Fernando. Vai querer no melhor de Paraná, vai querer no melhor de Rondônia, vai querer no melhor do Brasil. Todo mundo que vai para a urna vai com o mesmo objetivo. Então, gente, tá na hora de saber respeitar o pensamento do próximo. Não é porque o outro vai pra urna com um pensamento diferente do seu, que o outro é bandido, que o outro é safado, que o outro defende não sei o quê. Porque tem muita coisa, e aí eu vou dizer de algum dos lados, tem muita coisa sobre fake news. O Brasil virou uma Venezuela? O velho da van falou que ia embora do Brasil, se o Lula ganhasse. O velho da van nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele. Na vida dele, os negócios dele nunca expandiram tanto quanto durante o governo Lula. Nós estamos tendo o maior plano safra para agricultura familiar. Se isso é ser de esquerda, eu sou de esquerda. Se trabalhar
para o desenvolvimento econômico de empresa, indústria, trabalhador, agricultura familiar, pequeno e todo o Brasil envolvido, isso, eu sou de esquerda. Mas esquerda ou direita, que veste uma peruca, que fica lá, Bolsonaro é isso, Lula é isso, e fica iludindo a população, porque o que eu acho que a população realmente quer é o dinheiro no final do mês, no seu bolso, para poder pagar as contas de casa. Então, isso é pauta importante para mim. A pauta importante para mim é o respeito e a defesa do trabalhador e a defesa de se ter dinheiro para se viver num país com as condições decentes que todo brasileiro merece ter. O resto, ficar falando de Bolsonaro e não discutir educação pública, falar de Lula e não discutir segurança pública, falar de esquerda ou de direita e não discutir educação e saúde, isso para mim é uma política de teatro. Tá tendo vaga aqui não para vocês contratarem a bancada federal de Rondônia? Porque eu nunca vi uma bancada tão ruim na história de Rondônia. Na verdade, eu nunca vi um Congresso Nacional tão ruim quanto o que eu tenho visto a nível nacional. Hoje virou um simples teatro. Hoje os políticos se limitam a TikTok, se limitam a Instagram, a fazer corte. Não se limitam a realmente discutir o futuro e a necessidade da população. Muito bom. Vamos para os temas? Vamos. Chacoalha aí, pega o primeiro. Vamos lá. Vamos ver qual que vai sair. Ixi, acho que eu peguei 2. Tópico 7. Desenvolvimento econômico e emprego. Um tema muito bom. Um tema muito bom e que eu gostaria muito de tratar. Antes de você fazer a sua colocação, eu queria dar uma elaborada. O estado de Rondônia, ele tem apresentado bons números no quesito de empregabilidade. A gente está com 3,5 mais ou menos de desemprego. Isso, dentro da ciência econômica, é considerado pleno emprego. Mas a gente teve, em 5 anos, segundo o IBGE, uma evasão de pessoas daqui, mão de obra qualificada, de 26 mil pessoas, que foram para outras regiões com oportunidades de ganhos melhores, qualidade de vida melhor. Então, quando a gente fala do emprego, não está falando só de oferecer emprego. Emprego tem, mas é mais do que isso. Mas o importante é como é que a gente vai gerar esses empregos melhores e essa qualidade de vida melhor. Você tocou num ponto muito bom. Emprego tem em Rondônia. E antes de começar a falar sobre o meu planejamento para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego, eu gostaria de tratar sobre um assunto muito polêmico que eu acho que não está aqui na sua rede aqui, que é o Bolsa Família. Muito se fala sobre o Bolsa Família impedir que novas pessoas vão atrás de emprego. Para que todas as pessoas e que fique claro a todos os rondonienses que nos escutam nesse momento. Esses tempos estive na cidade de Cacoal num pré-debate lá na OAB, no encontro de vereadores, e eu falando a importância do Bolsa Família. O Bolsa Família, para mim, nunca deveria ter mudado o nome que é o Bolsa Escola. O Bolsa Família, que era o Bolsa Escola, então vou chamar de Bolsa Escola, nada mais é do que uma mãe que às vezes nunca trabalhou, que sempre dependeu do marido, o marido largou, deixou ela com as filhas, com os filhos, ela se adaptando, precisando de um emprego, precisando de uma nova realidade. Ela vai lá e tem um benefício para que ela possa manter o filho na escola. Por que um benefício para que ela possa manter o filho na escola? Porque o Bolsa Família tem regras. Seu filho precisa estar matriculado na escola. Seu filho precisa ter presença na escola. Seu filho precisa ter nota na escola. Seu filho precisa se vacinar. Seu filho precisa se cuidar. Nós temos um monte de regras para que você seja uma beneficiária do Bolsa Família. Você sabe quantas pessoas nos últimos meses aqui em Rondônia saíram e deixaram de receber o Bolsa Família, Fernando? Não me recordo. Mais de 43 mil famílias. Nós estamos falando mais de 100 mil pessoas que deixaram de receber o benefício do Bolsa Família. O Bolsa Família não é um benefício que vem para uma família e fica, porque que ninguém quer viver de miséria. Aquilo ali para estar
é uma ajuda no momento em que a pessoa mais precisa para se alimentar. Aquilo ali é justiça social. Aquilo ali é estender a mão ao povo que mais precisa. Aquilo ali é uma forma de manter a nossa juventude na escola. Sempre se criticam que o lado, que o povo quer manter esses programas sociais para manter o povo dentro de uma coleira. Como se esses programas sociais, como Bolsa Família, obriga que o filho participe e fique na escola? E se uma pessoa que estuda, se uma pessoa que se profissionaliza, ela vai querer se manter na pobreza? Ela não vai conseguir tomar as próprias decisões políticas e definir o futuro para o seu estado, para o seu município, para o seu país? Só lá em Ji-Paraná, só lá em Cacoal, rende, para você se ter noção, mais de 1 milhão por mês. Por mês não, são 100 milhões por ano de Bolsa Família no município de Cacoal. Para onde vocês acham que esse dinheiro do Bolsa Família vai? Por exemplo, é justo um dono de um mercado reclamar de quem recebe Bolsa Família, mas quem ganha Bolsa Família gasta o dinheiro no seu mercado? E lá no sábado e domingo você está fazendo as contas de quanto você ganhou do dinheiro que foi investido em pessoas que não tinham condição sequer de se alimentar? Vocês acham que esse dinheiro do Bolsa Família vai para onde? Vai para o comércio? Vai para a mercearia? Vai para a padaria? Gera emprego? Gera renda? Faz a cidade andar? Um município como Cacoal, 100 milhões investidos no comércio por ano do governo federal. Não faz diferença, Fernando? Total, né? Como que você, dentro de um eventual governo, vai fazer para... Você falou que não, era só o começo. Você falou que o Bolsa Família não é um meio de vida, é uma assistência temporária que tem vários... É maravilhoso. Mas as pessoas buscam isso. O emprego para liberdade, para ascensão. Como é que se constrói emprego de qualidade em Rondônia? Por quê? A gente tem emprego, mas a gente tem o quê? O problema da economia está verticalizada. Ela precisa se horizontalizar. O que é ela estar verticalizada? Ela é muito focada no agro. Você vai nas fazendas, tem muito emprego nas fazendas? Não tem. Onde é que estão os empregos? É no mercado, por exemplo, nas prefeituras tem muita gente trabalhando, inclusive portariados. Então, como é que a gente vai horizontalizar isso? Talvez um caminho seria, por exemplo, e eu sei que você já falou sobre isso, só dando o gancho, a questão de a gente deixar de ser só produtor de produtos para poder industrializar isso aí. Seria um caminho? Exatamente. Agora eu entraria nesse caminho. Como você falou, nós somos um estado do agro. Não é porque o agro não gera emprego no produto primário que o agro não pode gerar emprego no produto final. A grande questão é, a gente não industrializa o que a gente produz. E nós temos regras, nós temos leis estaduais que impedem o desenvolvimento industrial do nosso estado. Vou te citar um exemplo. Eu era secretário nacional da pesca. Nós temos uma lei hoje, aqui dentro do estado de Rondônia, criada pela Assembleia há muito tempo atrás, pelo governador do estado, e que facilitaria o peixe ser vendido da maneira inteiro para fora do que beneficiado, do que industrializado. In natura, né? In natura. Uhum. É mais barato se vender in natura do que se vender industrializado. Isso porque foi criada essa regra lá atrás. Porque nós não tínhamos indústrias, nós não tínhamos frigoríficos, nós não tínhamos como prestigiar, ou beneficiar, ou industrializar. Ou uma falta de visão de futuro também. Sim, né? De industrializar o produto em Rondônia. Hoje não. Você vê o polo de Ariquemes, você vê ali o polo ali da região do Vale do Jamari, lá se virou um polo industrial do peixe. Exato. Nós já temos frigoríficos de peixe fortes dentro do estado de Rondônia, né? E nós ainda temos a mesma lei viva até hoje. Depois que as indústrias vieram para Rondônia, continua-se mais barato você enviar o peixe in natura do que industrializado dentro do estado de Rondônia. Nós temos a castanha.
Quanta castanha nós temos em Rondônia, seja lá na Resex, lá em Costa Marques. Quanta castanha nós temos e nós entregamos tudo in natura. O cara vai ali no estado do lado, bota na caixinha e manda para a Europa. E manda para os Estados Unidos. E manda para outros lugares. Ou seja, nada do nosso produto é industrializado aqui. Quanto cacau nós temos? Quantas fábricas de chocolate nós temos? Quase nada. E temos um cacau de ótima qualidade. Temos um café de ótima qualidade. Nós temos condição. E aí eu digo, não só eu acredito que o governador tenha que ser um garoto propaganda, assim como o Lula é. O Lula é um garoto propaganda do Brasil. Abriu quase que 600 mercados nesses quase 4 anos. Né? Cada viagem que ele faz, ele traz um novo mercado. Cada viagem que ele traz um novo benefício. Cada viagem que ele faz o Brasil crescer. Ele traz indústria da China, ele traz emprego da China, ele traz novos mercados para os nossos produtos, ele valoriza o produto nacional, porque nós estamos quebrando recordes de exportação, de enviar produtos para fora. Ou seja, Rondônia, na minha opinião, Fernando, chegou num ponto onde era muito fácil se administrar, era muito fácil ser governador de Rondônia, todos esses anos. Porque Rondônia crescia porque tinha espaço para crescer. Tinha terra para derrubar, tinha terra para formar. Era a terra das oportunidades. Hoje já não é mais. Hoje nós temos que saber produzir com uma maior qualidade e uma maior quantidade e um pequeno espaço de terra. Hoje não adianta se dizer que a gente vai destruir mais do que tem. Está se mudando a lei de garimpo. Né? Nós vamos começar a poder ter garimpo dentro do estado de Rondônia de acordo com as leis federais. Isso vai beneficiar Espigão do Oeste, que vivia da madeira. Isso vai beneficiar outras regiões do nosso estado que vão poder fazer um garimpo de forma legal. Bom. Até os próprios indígenas, né? Isso nas áreas indígenas. Bom, ótimo. Né? Cidades como Espigão do Oeste, que dependiam da madeira, hoje passam dificuldade. Achar que vai voltar aquele velho tempo da madeira, não vai. Não sou eu que estou dizendo, é o mundo. E se alguém vier aqui sentar e falar diferente para você, vai estar te enganando, eleitor. Vai estar te enganando. Vai estar fazendo teatro. Já perguntei se o Fernando está contratando gente aqui pro programa dele. Porque na bancada tá cheio de artista e de ator para você contratar. Mas o futuro de Rondônia hoje chegou num espaço onde a gente não tem mais o que crescer. Ou industrializa, ou profissionaliza. E aí, quando a gente se diz de criar novas empresas e de ser um garoto propaganda, não só ser um garoto propaganda e trazer empresas e indústrias de fora. Eu me lembro lá atrás, e aí eu vou citar, na época do governador Cassol, nós tínhamos um assistencialismo às associações. Nós não temos cooperativas no estado de Rondônia qualificadas. As associações estão jogadas às traças. E o cooperativismo e as associações são o futuro dos pequenos empreendedores. São o futuro da agricultura familiar. Nós temos condição de trazer emprego de fora? Temos. Mas nós temos condição de profissionalizar o nosso agronegócio, a nossa agricultura familiar, através das nossas universidades, através do Instituto Federal, através de uma Emater qualificada. Nós temos uma Emater muito qualificada, mas nós temos uma Emater sucateada. Eu me lembro de uma Emater e vou citar de novo o nome do ex-governador Ivo Cassol. Nós tínhamos uma Emater na época do Cassol, onde nós tínhamos um porteiro adentro. Nós tínhamos uma Emater na época do Cassol, onde a agricultura tinha um assistencialismo. Porque não adianta a gente querer inventar roda. A gente vive do agro. Se a gente industrializar o agro, a gente gera emprego. E aí eu te falo de outra questão de geração de emprego e renda. Durante o meu governo, como pré-candidato, né, se eu for candidato e se eu chegar a ser governador, eu queria também criar uma linha de crédito para a agricultura familiar, para o acesso à tecnologia.
Porque hoje eu tenho meu vizinho lá na minha linha em Rolim de Moura, aonde ele ganhou o prêmio esse ano de melhor café do estado de Rondônia e 35º melhor café do país. E lá tem 4 secadores mil na associação. Eu distribuí ali na região do café mais de 80 secadores só naquela região. Isso foi com emendas a partir de deputado federal, federal. como deputado federal, né? E hoje eles têm uma produção maior, uma produção com qualidade e uma rentabilidade muito maior. Mas qual que é a dificuldade do pequeno agricultor de se ter acesso à tecnologia? Preço. E se desgasta menos também, né? Quando você tem a tecnologia. Preço. Como é que um pequeno agricultor vai comprar um trator de 150 mil reais? Aí você vai me falar, mas prometer criar um financiamento estadual para o pequeno agricultor, da onde nós vamos tirar esse dinheiro? Nós não temos bilhões para dar para a Energisa? O governador e os deputados estaduais não acabaram de dar bilhões para a Energisa? Nós não temos dinheiro para dar para a agricultura familiar, para o desenvolvimento, geração de emprego e renda do nosso estado? Jogar dinheiro fora é dar dinheiro para empresário. Agora, investir na agricultura, que vai gerar renda para o nosso estado, isso é investimento. Esgotou o tema? Quer puxar outro? Vamos puxar outro. Vamos puxar outro aí. Vai lá, fica à vontade. Quantos minutos a gente já deu? Eu fico preocupado quantos minutos a Não, gente fica já tranquilo, estamos controlados aqui, tá? A gente começou 15, 18, a 15, 45, dá bastante tempo ainda. Tranquilo. Vamos falar aqui. Porque quem tá vendo eu falar 15 aqui, porque nós estamos gravando, alguns candidatos a gente consegue fazer ao vivo por conta de agenda. E até te agradeço, você se dirigiu de uma outra região longínqua para estar aqui com a gente tá gravando, é por isso. Qual que foi o tema? Gestão pública e orçamento estadual. E aí? Deixa eu só elaborar sobre isso. A gestão, tem gente que faz política fingindo que é gestão. Mas tem gente que faz gestão e que acaba sendo a boa política. O orçamento de Rondônia é quase 18 bilhões. Ele está 95% comprometido, engessado, com funcionalismo, com uma série de questões de pagamento de dívida e tal. Então você tem uma fração de 5% ali do PIB para poder fazer investimento. Você tem 52 municípios, você tem quase 1 milhão de estradas para suprir, você tem uma demanda enorme. Então não dá para fazer isso. Como é que a gente vai conseguir gerar mais recurso para o orçamento, para ter recurso nesse orçamento para investir naquilo que você pretende? Você falou da agricultura, da ciência social e tudo mais. Como é que vai fazer isso? Vamos fazer começando cortando dinheiro que a Assembleia Legislativa e que o governo do estado dá para grandes empresas como a Energisa. Esse é um tema muito amplo. Gestão pública e orçamento estadual, que às vezes a gente acaba tendo que tocar em vários temas. Influi em tudo, né? Quando eu fui parlamentar, eu fui o único parlamentar a votar contra a terceirização, inclusive contra a terceirização da Energisa. Na minha época, a gente colocava o dedo. Hoje os parlamentares são covardes. Quando eles vão privatizar, por exemplo, a BR-364, eles privatizam no voto com a mão levantada, não botam a digital, para depois vir aqui fazer o teatro eleitoral que eles quiserem. Na minha época, eu fui o único deputado federal a votar com o dedo, com a digital. Procurem aí no Google para vocês verem como foi a votação e quem votou a favor da privatização da Energisa e quem votou contra a privatização da Energisa. Logo após, vi vários parlamentares criticarem a Energisa, criticarem o preço, criticar o serviço. Da mesma forma que eu vejo hoje com a BR-364. Todos os parlamentares criticam a Energisa no palanque. Mas na hora de perdoar a dívida, votam como? A Energisa já perdoou dívida de vocês? A Energisa já perdoou dívida sua, Fernando? A Energisa, quando veio pra cá, ela não sabia quanto que ela ia ganhar e quanto que ela ia perder? Pra que ela precisa de 10 bilhões do Estado? Quanto que não se pagou isso aí na política, numa política, vamos se dizer, imoral?
Quanto vocês acham que não rolou de dinheiro por trás dessa política imoral de se dar dinheiro para a Energisa? Talvez quem vai acompanhar a gente não vai estar Aí eu vou chegar no tema, porque de gestão pública e orçamento estadual. Estou falando isso de gestão pública porque o Fernando falou de orçamento. Sim. E aí ele falou do orçamento deficitário que nós temos. E aí eu mais uma vez voltei na pauta da Energisa por causa do perdão de dívidas da Energisa que iriam para o orçamento estadual. Aí eu vou citar mais um exemplo de gestão pública quando a gente abre mão de dinheiro que é para o Estado. Porque queria dizer a vocês que hoje talvez os mesmos parlamentares aí que xingam a privatização da BR-364, não que eu esteja aqui defendendo, talvez lá na frente serão eles que estarão perdoando dívidas da concessão da BR-364. Da mesma forma que eles xingam a Energisa, por trás eles perdoam dívida. Da mesma forma que eles xingam a BR-364, tem parlamentar da bancada federal que tem empresas trabalhando na BR-364. Da mesma forma que eles fazem o teatro de direita e de esquerda e que você se perde numa briga, com todo respeito a você, burra, você deveria se concentrar no dinheiro que o nosso Estado gasta e na forma como é gasta. Aí vamos falar sobre gestão pública, né? Nós somos um Estado que praticamente não teve concurso público. Nós temos um governador que é coronel e que não fez um concurso público sequer para PM. Não fez. Aí nós temos um Estado que aumentou o salário de todos os coronéis e altas patentes. Altas patentes. Hoje, se eu não me engano, nós temos em torno de 1.200 policiais. 1.200? Não. Nós temos praticamente 700 policiais na ativa para 52 municípios. Não é que é um quantitativo total, é que atuam todo dia 700. 700. Sabe quantos nós temos dentro do CPA? Dentro da Assembleia Legislativa? E Prefeitura, e aí por aí vai? 500. Praticamente o que nós temos na rua, nós temos dentro do CPA. Se você chacoalhar o CPA, cai coronel até de cima. Cai 500 coronel lá de cima. E o soldado, o cabo, soldado não, tá na rua tomando tiro, esse não teve aumento. Esse não teve concurso público para ter companheiro do lado dele para enfrentar crime organizado. Então, quando se fala de gestão pública, a gente tem que se tratar tudo sobre isso, né? O orçamento foi utilizado para aumentar salário de coronel, para aumentar salário de quem já ganha muito, e a polícia que ganha pouco, que tá na rua, tomando tiro, tomando bala, não recebeu aumento. E a polícia que não tem um contingente de pessoas necessárias para ir para a rua... Tem um déficit de 4.000 policiais. Ou seja, teríamos que ter, de acordo com as estatísticas da normativa de segurança pública... Por isso que eu falei que esse é um tema muito amplo, gestão pública e orçamento estadual. Você pretende fazer concurso para com suprir? Certeza. Aí primeiro tem que gerar orçamento, porque está comprometido. Né? Com certeza. Mas aí quando a gente se fala de gestão pública e orçamento estadual, eu aposto no pragmatismo. E aí é onde eu volto a falar do meu presidente... eu volto a falar do meu presidente Lula. Meu presidente, eu não tenho dúvidas que estará reeleito. E aí eu aposto no pragmatismo. O que é o pragmatismo? Vocês querem alguém que faz discurso bonito para vocês, que faz um discurso enganoso para vocês, que faz um discurso que vocês querem ouvir, ou vocês querem alguém que sente na mesa do presidente? Ou vocês querem alguém que sente e entre dentro da casa do presidente? Ou vocês querem alguém que tenha o telefone do presidente Lula para ligar, para ajudar a resolver problema de gestão e de orçamento público? Porque sozinho o governo do estado não vai conseguir administrar, não. Como o nosso próprio Fernando disse aqui, muito do nosso orçamento está engessado.
E como nós temos péssimos gestores do nosso estado, ainda damos bônus às grandes empresas como Energisa, que eu não posso deixar de falar. Quem sabe lá na frente nós estaremos dando bônus à BR-364, né? Os parlamentares estaduais e governadores aí gostam disso. E aí fala, orçamento estadual, é gestão pública e ter critério você aumentar o salário dos coronéis e não aumentar o salário de quem tá na rua tomando tiro? É gestão pública deixar defasado que hoje nós temos delegacia da Polícia Civil que não tá aberta por falta de contingente? Isso é gestão pública? Isso é orçamento estadual? Rondônia chegou no ápice do crescimento, porque tudo aqui tinha para se fazer, tudo aqui tinha para se explorar, tudo aqui tinha para se construir. Agora nós precisamos de uma pessoa capacitada, com condição de realmente se fazer gestão. Nós precisamos de uma pessoa que tenha condição de quebrar barreiras, independente de quem seja o presidente. Mas eu não tenho dúvida que será o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós teremos portas abertas para resolver os problemas do estado de Rondônia. Olhe em todos os municípios do nosso estado. Eu quero fazer um desafio a todos que nos escutam agora. E quando eu falo ao nosso povo, não agrida o outro lado. Não se rebaixe. Não se mostre, não propague o discurso de ódio. Nós temos trabalho para mostrar. Tem um monte de placa verde espalhada por todos os municípios do estado de Rondônia. Todas escritas, obras do governo federal, PAC. Quantos ônibus, ambulâncias nós recebemos essa semana dentro do estado de Rondônia e que não tem um prefeito, não tem um deputado, não tem um senador para mostrar o trabalho do presidente Lula. Olha aquela obra que está sendo construída lá em Guajará-Mirim. É 400 milhões, 600 milhões, uma ponte 600 milhões. que vai ligar um estado ao outro. Então, vamos tirar tudo que o presidente fez em todos os municípios. Minha Casa Minha Vida, tudo que ele fez. Porque onde eu ando, em todos os municípios, tem trabalho do presidente Lula. É creche, é escola, é hospital. Vamos tirar tudo isso. Só a ponte de 600 bilhões criada pelo governo Lula. Me mostre R$1 investido do governo passado no estado de Rondônia. Me mostre uma obra do governo passado no seu município. Pode ir nas minhas redes sociais. Me sigam lá, Expedito Neto. Expedito com X, Neto com 2T. Vão lá nas minhas redes sociais e mostrem o trabalho do presidente antigo no seu município ou no nosso estado. E o nosso grupo, vá lá também. Mostre o trabalho que tem no seu município do presidente Lula. Mostre o trabalho do nosso campo progressista. Mostre o trabalho, o que a gente tem feito pelo estado de Rondônia e que, por sinal, não votou no presidente Lula. E que ele não olha para isso. Aqui não altera uma eleição nacional. Não altera. Não altera. E aqui votou contra o presidente Lula. E mesmo assim, é o presidente que mais trabalhou, é o governo que mais trabalhou pelo estado de Rondônia. E não adianta querer me xingar, não adianta querer me criticar. É fácil provar. Vocês têm os números, vocês têm as obras. Mostrem nas minhas redes sociais as obras do seu presidente, que o meu povo e eu mostraremos as obras do meu presidente. Foi quase bíblico aí, hein? Me mostra, na Bíblia diz, né? Tu fala de fé, mas eu venho com as obras. Legal, gostei. Quer continuar nesse tema ou quer puxar um outro? Puxa um outro tema aí, por gentileza. Eu vou só te orientar a não sentar na ponta dessa cadeira. Ela vira pra trás. Ela vira pra frente, na verdade. Aí pra gente não virar meme. Turismo, potencial isolamento logístico. É um ponto muito bom. E aí a gente volta a citar Guajará, a gente volta a citar Costa Marques, a gente volta a citar Pimenteiras, a gente volta a citar São Francisco, a gente volta a citar o próprio Porto Velho, né? Nós temos um potencial, e aí eu digo, até numa brincadeira que fazem muito com o governador, do peixe, né?
mas que ele vai para fora tentar vender o peixe, porque ele viaja demais. Mas, assim, o potencial do turismo em Rondônia é gigantesco na questão do turismo. E aí eu digo um turismo. A gente muito critica o indígena, mas quantas pessoas não querem pagar de outros países para virem aqui conhecer uma comunidade indígena? Quantas pessoas não querem pagar para vir aqui pescar nas nossas terras de Rondônia? E de outros países, porque para lá, já não tem mais, né? Não, eu não digo nem de... Eu não estou dizendo de Brasil, não. Não estou dizendo de público brasileiro, não. Eu estou falando de público internacional. Para se ter ideia, no Brasil, nós temos mais de 5.000 espécies catalogadas e mais de 100 espécies novas a cada... esperando para ser catalogada praticamente a todo momento, né? Lá na Europa e lá nos Estados Unidos, a gente já cai para menos de 2.000, 1.500 espécies. Ou seja, o potencial turístico na área da pesca, na área indígena, que nós temos dentro do estado de Rondônia é gigantesco. Vocês não conhecem o tanto que o mundo... Você pode até não gostar do indígena, mas você não conhece o tanto que o americano, o tanto que o alemão, o tanto que o francês quer vir dentro e ter uma experiência dentro de uma comunidade indígena. Você não conhece, por exemplo, o orçamento para pesca esportiva nos Estados Unidos, que praticamente não se tem peixes, é mais de $1,5 bilhão ao ano. E nós somos o país da pesca esportiva. E nós estamos em um estado que pode ser considerada a capital da pesca esportiva. Nós, Mato Grosso, temos outros estados que temos o mesmo potencial de Rondônia. Mato Grosso do Sul, Goiás, aproveita esse espaço como ninguém. Eu participei do Ministério da Pesca e vi o tanto que Goiás consegue fazer campeonato de pesca, de levar brasileiros de todos os estados, de levar estrangeiros de todos os lugares do país sem ter peixe. Mas os cabas são bons em fazer festa, são bons em organizar campeonato, são bons em fazer o turismo girar, são bons em fazer a renda do município, em contribuir. E nós, com um potencial enorme, sobrando peixe, com uma capacidade turística gigantesca, não aproveitamos. Falta planejamento e lábia, então, para nós. Planejamento, lábia, um governador propaganda. E aí não é só falar assim, Guajará vai virar isso. Não, isso tem que ser sentado com a cidade, sentado com os empresários, aonde vai ser desenvolvidos os hotéis, aonde vai ser desenvolvidos os restaurantes, o que a gente vai oferecer, a gente trabalhar unido. Porque não adianta, igual eu já fui em Guajará, chegar para comer um peixe no restaurante e não ter peixe. Isso tem que ser um trabalho junto com o município. Isso tem que ser um trabalho estadual, profissionalizante. Hoje, uma pesca esportiva, ela gera renda. Eu participei do maior campeonato de pesca esportiva que acontece no Mato Grosso. Qual que é o nome do município agora? Cáceres. Uma semana. Ele é o maior campeonato de pesca esportiva do mundo. Tá no Guinness Book. No Guinness Book. Lotada. O estado lotado, a cidade lotada. E, salvo engano, é o mesmo rio que passa aqui, que é o Guaporé, né? Aqui muda de nome. Ou seja, o potencial aqui se pega muito mais que lá. Muito mais. Aqui se pega muito. As pirararas daqui são enormes. Não, eu fui no Mato Grosso do Sul recentemente, enquanto estava na pesca esportiva, participei de um campeonato de pesca lá. Não tem pirarara. Eles não têm nossos peixes. O cara que vem para nossa região pescar, os nossos monstros do rio, se apaixona. Ou seja, é um potencial não aproveitado. É uma política de turismo não aproveitada. E aí eu falo mais uma vez, inclusive você que não gosta do indígena, se o Estado trabalhasse para fortalecer o turismo dentro de comunidades indígenas, dentro de áreas protegidas, o povo vem para ver isso. Mas nós não temos um Estado com planejamento. Nós não temos um Estado que consiga enxergar lá na frente. E o turismo, ele é o melhor meio de se fazer distribuição de renda, né?
O cara que vem aqui, ele se hospeda no hotel, come no restaurante, abastece, aluga um negócio, compra uma bugiganga, ou algo artesanal. E o melhor de que a gente pode explorar é a pesca e os indígenas dentro do estado de Rondônia. Exato. Passar pro tema? Vamos. Puxa aí. Saúde pública. Nossa, que tema importante. A saúde nossa, ela tem o problema da centralização, né? É uma saúde, você vai ver, o grosso está concentrado em Porto Velho, um pouco menos grosso está nas Cacoal, Vilhena, de Paraná, e os demais municípios, o que eles fazem? Compram ônibus, porque o programa de saúde é comprar ônibus, ambulância. Como é que a gente faz? Descentralizar essa saúde, porque não estamos falando meramente de uma ação de colocar um hospital aqui, estamos falando de salvar vida, estamos falando de dar qualidade de vida para as pessoas, porque quem vai fazer um tratamento, sai lá de Costa Marques, sai para Porto Velho, fica 2, 3 meses, está longe da família, isso tem um impacto também. Como é que a gente resolve isso? A descentralização é uma coisa primordial. Mas antes de falar de descentralização, eu gostaria de mais uma vez voltar no assunto de terceirização. Você aí que está nos vendo, nos assistindo, nos escutando nesse momento, sempre fala, sou a favor de privatizar. Privatizou a Energisa, você gostou? Não. Privatizou a BR-364, você gostou? Não. Tá todo mundo tentando privatizar a saúde do estado de Rondônia. A que custo? Será que quando essa privatização da saúde do estado de Rondônia sair, a gente não vai estar deixando uma empresa rica a custo de quantos leitos? A custo de quantas vidas? Porque o SUS, você querendo ou não, é o melhor sistema público de saúde do mundo. Isso não sou eu que digo. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você quiser, você pesquisa no Google onde você quiser. Só não vale pesquisar no WhatsApp. No grupo do tio e da tia. Agora, se você pesquisar no Google, Sistema Único e Público de Saúde do Brasil é o melhor sistema público do mundo. Aí nós vamos privatizar, né? Se a gente tinha 10 leitos, como a gente vai ter que privatizar, a gente vai ter que pagar para a empresa que vai assumir, né? Aí a gente vai ter 6 leitos. O que era para atender 10, vai atender 8, vai atender 6, vai atender 5, do jeito e da hora que eles quiserem. Porque vai ser assim. Ou vai aumentar o tanto que a gente vai ter de dinheiro para investir na saúde, porque vai ter empresário para pagar, aí a gente vai ter dinheiro para pagar para empresário e não tem dinheiro para pagar para o médico, não tem dinheiro para pagar para o enfermeiro, não tem dinheiro para pagar para um hospital de qualidade, para um equipamento de qualidade. Mas vai ter dinheiro para pagar para um empresário. Tu acha que se privatizar, porque todos os prefeitos, o Estado, tá tentando privatizar a saúde de cabo a rabo. O privatizar que você fala é esse processo de terceirização. Dos serviços. Né? Terceirização do serviço, privatizar, criar uma OS. Isso impacta também no trabalhador, né? Impacta diretamente no servidor público. Diretamente no servidor público. Eu tô aqui para defender o servidor público. Mas não pense que essa é um problema do servidor, não. A partir do momento que você privatizou, que você terceirizou um hospital, uma UBS, o que atendia 10 vai atender 5. Porque da onde que vai sair o lucro do empresário? Vai sair onde o lucro de quem vai, para quem a gente está terceirizando? Ou ele não vai ganhar nada? Ele simplesmente vai assumir uma responsabilidade sem ganhar nada. Se você me permite. Sem fins lucrativos. Se você me permite. Eu conversei com médicos e quando eles atuam pelo sistema terceirizado, eles ganham menos do que quando é pelo serviço público. A tendência é que o cara não queira ganhar menos, porque uma faculdade de medicina é caro. A tendência é o cara abrir o próprio consultório, aí você terceirizando, você precarizou a mão de obra, e aí você vai ter o quê? Uma saúde cada vez mais privatizada. É o caminho? Pelo menos é o que eu estou entendendo. É o caminho que eles querem, não o caminho que eu quero.
O caminho que eu quero é defender a saúde pública. Eu sou contra a terceirização. Eu sou contra a privatização. Nós temos ali, por exemplo... Você é contra qualquer privatização ou não, dependendo do modelo? Não. Dependendo só para ficar claro, porque às dependendo vezes... do modelo. Nós temos que estudar cada modelo modelo. Não é o quê? É como, né? É como. É como. Entendi. Você não tem dúvida que a saúde vai ficar mais cara? E que a gente vai morrer gente na fila do hospital para deixar alguém rico? Não é porque eles vão diminuir o salário do médico... Não é porque eles vão diminuir o salário do enfermeiro, não é porque eles vão diminuir o salário do motorista de ambulância, que vai ficar mais barato do que a gente paga hoje. Sem querer defender o que você está falando, mas para ajudar, porque o objetivo aqui é esclarecer, trazer conhecimento, porque a gente não está aqui fulanizando. Eu também conversei com o médico, ele disse o seguinte, quando é pelo serviço público, você atende, vamos lá, você atende em 12 horas de plantão, 30 pessoas, digamos. E ele falou, quando é terceirizado, você tem que atender 70. Aí ele falou, por quê? Você cria um número fantasioso de que está fazendo atendimento. Só que não é o número que define a qualidade, ele define quantidade. Só dando um exemplo para ser didático. É o que vai acontecer. A gente fala de descentralização e alta complexidade. Hoje nós temos aqui o euro ali em Cacoal. Não tem alta complexidade. Basicamente o euro te dá uma dipirona e te bota dentro de uma ambulância para Porto Velho. Isso é o que acontece em Paraná, isso é o que acontece em Vilhena. A saúde do estado de Rondônia é feita dentro de uma ambulância. Rezando para chegar vivo em Porto Velho. E quando chega vivo em Porto Velho tem que rezar. Mas rezar muito para encontrar uma vaga dentro do João Paulo. Aí é que eu falo. Médico nós temos, enfermeiro nós temos, estrutura nós temos. O que nós não temos é hospital. Há quanto tempo se fala de construir um novo João Paulo? Há quanto tempo se fala de construir novos hospitais no estado de Rondônia? Aquilo lá é uma máquina de roubar dinheiro. Nós não temos mais concurso público. Todo mundo lá está seletivo dentro da saúde pública. Primeiro que você falou aí, o médico vai ganhar menos. Não tem médico concursado. Não tem enfermeiro concursado. É todo mundo seletivo. Vai lá dentro de João Paulo, pergunta quantos concursados você tem lá dentro. Todo mundo é seletivo. É seletivo porque é indicação do deputado A, é indicação do deputado B. Aí você tem lá a lavagem de roupa é do deputado A, a alimentação é do deputado C, é do governador não sei o quê. Por quê? Porque é muito mais simples manter o controle e a corrupção quando não se tem concurso público. Porque aí você impõe a uma empresa, você impõe a um cargo comissionado, que é indicado por político. A corrupção. Quando o cara é concursado, ele não baixa a cabeça dele para a corrupção. O prefeito pode trocar, mas você não faz o movimento dele pensar. E aí nós temos o João Paulo, que já está em reforma. Eu tenho o quê? 37 anos de idade? Que já está em reforma há mais de 20 anos. É uma estrutura que não comporta os servidores, que não comporta os pacientes. E você, qualquer um que está aí nos assistindo nesse momento, todo mundo sabe que é muito mais simples e mais barato hoje se construir do que se reformar. Ainda mais se reformar o que não serve mais, o que não tem mais capacidade para atender. A descentralização tem que ser feita, porque se nós temos dinheiro para se investir na saúde pública do estado de Rondônia, ela tem que ter assistência em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Guajará e Porto Velho e Ariquemes. É com o mesmo tanto que se gasta. E que adianta eu mandar todo mundo para Porto Velho, gastar tanto com ambulância, gastar tanto com combustível, se eu podia fazer o atendimento aqui? A saúde pública tem que estar onde a população precisa. Não a 700 quilômetros rezando dentro de uma ambulância para chegar vivo em Porto Velho. Quer ir pro próximo tema? A gente tem 7 minutos para fechar. Vamos falar sobre educação? Posso? Quebrar os parâmetros? É assim, ó. Não, vamos, é só pela questão de isonomia. Sim, tá bom? Sim. Mas quando a gente estiver em época de campanha, a gente vai fazer essas entrevistas assim. É porque é um tema muito importante para mim. Porque como a gente falou de segurança pública, né? E aí, só para
antes de questionar, de acabar sobre saúde pública... 5 minutos, né? Do rico ao pobre, no estado de Rondônia, se acontece um acidente, você vai pra onde? Pro público, né? Aqui em Paraná, lá em Porto Velho, vai todo mundo pro João Paulo, né? Porque aqui não tem hospital privado. Se você for pra dentro do hospital privado, o médico que tá lá dentro tá em casa. Se ele não tiver em casa, ele tá dentro do hospital público. E o hospital privado não tem equipamento para salvar a tua vida. Então, do rico ao pobre, aqui depende de saúde pública. Quando você é contra a saúde pública, você é contra a saúde da sua própria família. Tomara que venha educação. Infraestrutura e logística, malha de ROs e o eixo da BR-364. Nós tivemos um investimento do governo federal nunca antes visto na BR-364 antes da privatização pelo governo Lula. Ele mais do que triplicou o orçamento do governo passado para as nossas BRs dentro do estado de Rondônia. Agora, falando sobre malha de RO, que são estradas nossas, né? Não só as estradas nossas federais, nós temos outras alternativas à BR-364 também aqui dentro do nosso estado. Nós temos a Estrada do Boi. Você quer dizer que dá para desencarecer o que o pedágio encareceu com essas alternativas? Nós temos duas alternativas. Nós temos a Estrada do Boi. Qual que é o nome daquela outra ali que passa pelo município lá de Montenegro, ali pela região do Vale do Jamari? Eu esqueci aqui agora. Nós temos outras alternativas à BR-364. Nós temos condição, se tivermos um governo em Brasília trabalhando junto a um governo do estado de Rondônia, num só mesmo objetivo, de fortalecer essa questão das malhas as nossas próprias estradas vicinais. Quando a gente fala de desenvolvimento, de agricultura familiar, de desenvolvimento do agro, a gente fala de estrada. Porque sem estrada, o nosso produto não escoa. Nós estamos acabando de ver o nosso presidente Lula fazer a BR-319. Uma grande conquista. E não pensem vocês que é uma conquista para o estado do Amazonas, não. O estado que vai sair com a maior conquista da BR-319 se chama estado de Rondônia. Porque a gente não compra nada de lá. Mas, em compensação, a gente vende muito para lá. Ou seja... As nossas BRs estão sendo resolvidas, agora nós precisamos de um governador que tenha compromisso com as ROs. A gente precisa de um governador que tenha compromisso com as estradas vicinais. A gente precisa de um governador que tenha compromisso com a agricultura familiar, com o pequeno e com o desenvolvimento do nosso estado. Falou que tinha 5 minutos. Faltam 3. Faltam 3? Então aí você fica à vontade. Agora já é mais a minha despedida, né? Fica à vontade. Mais uma vez te agradecer, meu amigo, agradecer o Grupo Gurgas de Comunicação, falar mais uma vez do meu presidente. Você falou da baixa taxa de desemprego que nós temos em Rondônia. Nós temos essa taxa de desemprego aqui de 3 e pouco. A taxa de desemprego do Brasil é menos de 5%. A menor taxa de desemprego da história brasileira. A maior taxa de investimento internacional num país na história brasileira. 14 vezes o recorde da Bolsa de Valores quebrado na história brasileira. A moeda real sendo valorizada como a maior moeda no mundo. Nós temos aí hoje um dólar, hoje eu vi, a 5,16. Ou seja, nós temos um país que está crescendo. Nós temos um país que está desenvolvendo. E está crescendo, e está desenvolvendo com consciência social. Nós temos uma educação hoje. O presidente Lula, quando conversou com o presidente Trump, comparou o tanto de universidade que ele fez e todos os outros presidentes fizeram na história do Brasil. O que o presidente Lula fez de universidade, de Instituto Federal, todos os outros presidentes do Brasil, juntos na história do nosso país, não fizeram o que o presidente Lula fez. Nós temos o Instituto Federal, praticamente espalhado pelo Estado. A educação nossa estadual está falida. Eu acho que nós tínhamos que ter um modelo justamente como a do Instituto Federal. O Instituto Federal, ele traz modernização, ele traz ali um ensino técnico, ou seja, você
quer o seu filho estudando no Instituto Federal, você tem alguma escola particular melhor que o Instituto Federal aqui dentro do município de Paraná? É excelente. Instituto Federal, né? 30 segundos pra gente fechar. Em defesa do sistema público. Não adianta você achar que você, que depende de saúde pública, que quer o seu filho no Instituto Federal, não adianta você achar que quer um Estado mínimo. Não adianta você achar que não quer um governo que defenda as prioridades, as minorias e as pessoas do nosso Estado. Nós estaremos aqui sempre em defesa daqueles que mais precisam e do desenvolvimento na educação, saúde, segurança e do nosso Estado. Obrigado, sucesso e haverá uma oportunidade para falarmos muito mais. Valeu. E você que acompanhou a gente aqui, nossa gratidão, continue seguindo a gente nas redes sociais, as repercussões vão estar publicadas no nosso Instagram, do portal SGC, do SGC Rondônia, de Paraná, enfim, e também no nosso portal SGC, o portal de notícias do Sistema Guru de Comunicação. Um abraço a todos e até amanhã, que amanhã ainda tem mais entrevista aqui com um outro pré-candidato ao governo do estado de Rondônia.